O politeísmo já foi a visão dominante do mundo. Milhares de deuses, mitos e rituais guiavam civilizações antigas. Mas hoje, em debate sério sobre a existência de Deus, ele quase nunca é citado. No vídeo de hoje vamos entender como e por que o politeísmo perdeu tanta força nas discussões filosóficas, a partir de 5 argumentos que vão mostrar as falhas lógicas que tornam essa visão cada vez mais insustentável. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros de tier list, porque em vez de apenas listar os argumentos, vamos entender um pouquinho mais como que essa visão, que já foi dominante, perdeu tanta força quando foi analisada de forma lógica e objetiva. Ah, e só mais uma coisa. Para fazer sentido, esse vídeo vai ter que partir da ideia de que algo superior e transcendente pode existir, mas se você for ateu ou agnóstico, não tem problema. Vamos analisar o politeísmo do ponto de vista lógico, e isso é relevante para qualquer um, independente de sua crença. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O politeísmo surgiu nas primeiras civilizações antigas como uma tentativa de explicar a natureza e os eventos humanos. 3.000 anos antes de Cristo, no sul da Mesopotâmia, já existiam diversas religiões com mais de um deus. No Egito Antigo, praticamente tudo na natureza era ligado a alguma divindade, do nascer do sol às cheias do rio Nilo. Na Grécia e em Roma, os deuses ganharam forma humana, sentiam raiva, inveja, ciúmes, brigavam, traíam, se apaixonavam, eram tratados como forças divinas, mas agiam como gente comum. Essa visão se espalhou ainda mais com os poemas de Homero, como a Ilíada e a Odisseia, que colocaram esses deuses no centro da cultura grega, não só como objeto de culto, mas como personagens com falas, decisões e histórias próprias. E foi justamente na Grécia que surgiram os primeiros que ousaram questionar tudo isso. No século VI a.C., os primeiros filósofos começaram a questionar os mitos e a buscar explicações mais racionais para a origem do mundo, para os fenômenos naturais e para a existência humana. O primeiro a criticar diretamente o politeísmo foi Xenófanes de Colofão. Ele observou que os deuses gregos eram parecidos demais com os próprios gregos. E, segundo ele, cada povo criava deuses à sua imagem. Nos poucos fragmentos que sobrou de sua obra, ele escreveu: "Os mortais acreditam que os deuses nasceram e que têm vestes, vozes e corpos como os deles. Os etíopes dizem que seus deuses são negros e de nariz achatado. Os trácios dizem que seus deuses têm olhos azuis e cabelos ruivos. Concluo então que se bois, cavalos ou leões tivessem mãos para pintar, desenhariam deuses com corpo de boi, cavalo ou leão." Ele também ataca diretamente a moral desses deuses. Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses tudo aquilo que entre os homens é vergonhoso: roubo, adultério e mentira. Mas como pode o sagrado ser representado por seres inferiores moralmente ao próprio homem? Xenófanes não descreve Deus como um ser com características físicas. Ele dá uma descrição negativa, uma técnica que seria usada mais tarde por pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino. Xenófanes falou de um Deus único, eterno, imóvel e que não se parece com os homens. Há um só Deus entre deuses e homens o maior, que não se assemelha em corpo nem em mente aos mortais. Ele sempre permanece no mesmo lugar, sem se mover, e não é próprio dele ir a diferentes lugares. Todo inteiro ele vê, todo inteiro ele pensa, todo inteiro ele ouve. Não tem olhos, pés, boca nem órgãos. Age com a mente, sem precisar de força física. Ele falava também que Deus nunca pode ser entendido pela razão humana, um pouco próximo da ideia de Kant. Xenófanes diz: "Nenhum homem conheceu nem conhecerá a verdade sobre o Deus que digo, pois mesmo que alguém dissesse a verdade, não saberia que assim ela é." Outro filósofo desta época que criticou o politeísmo foi Anaxágoras. Ele não falava de deuses com formas humanas ou emoções, mas de uma mente suprema e racional chamada nous. Embora infelizmente não tenhamos textos completos dele, sobrou alguns fragmentos e alguns comentários de filósofos posteriores que revelam suas ideias centrais. Dos fragmentos que sobrou, temos: "O nous é limitado e puro, e governa tudo. O nous pensa e governa todas as coisas. Ele é a causa do movimento e da ordem. Antes de tudo, a mente separou e colocou em ordem todas as coisas misturadas." Essa mente, ou nous, que ele propõe é impessoal, eterna e perfeita. É a causa única e ilimitada que organiza o universo, diferente dos deuses parecidos com nós do politeísmo tradicional, que tinham sentimentos e eram limitados. Posteriormente, Aristóteles, em sua obra Metafísica, elogia Anaxágoras ao dizer que ele foi um dos primeiros a falar sobre o conceito de Deus como uma causa ativa, inteligente, imaterial e que movimenta e organiza o cosmos. Diógenes Laércio, historiador da filosofia grega, também relatou que Anaxágoras sofreu fortes perseguições em Atenas por suas ideias que foram consideradas impiedosas.
Em grego, acebeia, que significava desrespeito ou ofensa aos deuses reconhecidos pela cidade-estado de Atenas. Por fim, Aristóteles. Ele percebeu que o universo está em constante movimento, e tudo que se move precisa ser movido por algo. Só que essa cadeia de movimentos não pode ser infinita, ela precisa ter um começo. E a resposta de Aristóteles para isso é o motor imóvel. Na metafísica, ele o descreve como um ser eterno, necessário, absolutamente perfeito e causa final de todo movimento. Ele também afirma que esse motor é ato puro, sem potencialidade, ou seja, nele não há mudança possível. Isso implica que ele não pode ter paixões no sentido humano, já que a paixão envolveria ser afetado e, portanto, mudar. E embora Aristóteles não faça um ataque direto ao politeísmo, sua filosofia é totalmente incompatível com a crença em múltiplos deuses contingentes. Porque se existe uma única causa, primeira, eterna e perfeita, não há espaço para múltiplas divindades com origens, limitações ou conflitos. Percebemos então que a partir de Aristóteles, a ideia de uma causa primeira, única e inteligente, ganhou força e moldou grande parte do pensamento filosófico. Na Idade Média, com a consolidação do cristianismo, o monoteísmo se tornou predominante e o politeísmo foi cada vez mais abandonado. Na filosofia moderna, ele praticamente desapareceu. Hoje, ninguém nem lembra mais dele nos debates sobre a existência de Deus. Agora que você já viu uma breve história de como começou a ideia do politeísmo e do monoteísmo, podemos ir para o que realmente importa. E sem mais enrolação, vamos para os argumentos. O primeiro argumento que vamos ver é o dos deuses contingentes e com características humanas. Este argumento é uma crítica antiga, que mostra que as divindades politeístas frequentemente carregam traços humanos, o que gera um problema lógico. Se um deus é limitado por paixões, que são propriedades humanas, ele não pode ser perfeito, e se não é perfeito, é contingente, o que contradiz a própria ideia de Deus. Ora, se um deus sente paixões, significa que ele é afetado por algo externo a si mesmo, ou seja, algo fora de Deus influencia seu estado interior. Isso tornaria esse Deus mutável, porque seu estado muda conforme o que acontece fora dele. Mas Deus, para ser a causa primeira e fundamento absoluto do universo, precisa ser perfeito, completo em si mesmo e não pode ser alterado por nada externo. Platão, em sua obra A República, critica fortemente as representações homéricas dos deuses gregos, apontando que eles não poderiam ser invejosos ou violentos, como aparecem na Ilíada e na Odisseia. Já Heródoto, o pai da história, percebeu que cada povo criava seus deuses à sua própria imagem, o que para ele é um forte indício de que são somente projeções humanas, e não seres absolutos. Essa crítica também é feita mais tarde por David Hume, que nos diálogos sobre a religião natural, ridiculariza a tendência humana de criar deuses à sua própria semelhança, projetando emoções em algo que estaria totalmente fora da nossa realidade. No Egito Antigo, até deuses associados a forças cósmicas, como Ra ou Osíris, envelheciam ou precisavam de auxílio de outros deuses para manter a ordem. No hinduísmo popular, várias divindades lutam, erram e até perdem batalhas. Na mitologia nórdica, Odin busca sabedoria porque lhe falta conhecimento. Já Thor precisa lutar fisicamente para proteger o mundo, além de que esses dois estão destinados a morrer, o que mostra dependência e finitude, o que é mais uma incompatibilidade com o conceito de divindade, pois se mostra contingente. Mais pra frente, Voltaire ironiza as figuras do politeísmo como superstição de povos antigos e incapaz de sobreviver ao pensamento lógico, tratando a crença nesses deuses como um ato infantil da humanidade. Em seu dicionário filosófico, ele chega a ridicularizar a ideia de deuses brigando entre si ou disputando amores, dizendo que se algo assim fosse real, estaríamos diante de seres apenas um pouco mais poderosos que nós, mas não realmente divinos. Além disso, deuses politeístas costumam ter origens narradas, eles nascem de outros deuses ou de processos cósmicos. Ou seja, eles dependem de algo anterior. E isso, novamente, contraria a própria ideia de divindade, que é algo necessário e independente. Em resumo, este argumento diz que um deus humanizado e contingente pode ter relevância cultural, literária e simbólica. Mas filosoficamente, não pode ser considerado a explicação última da realidade, pois está sujeito às mesmas limitações que qualquer ser finito. Por isso, o politeísmo, quando examinado sob essa lente, não se sustenta como resposta para a pergunta sobre a causa absoluta e necessária do universo. Mas como sempre digo, nem tudo são flores. Os críticos deste argumento dizem que considerar deuses humanizados e contingentes como logicamente inválidos é partir de uma definição particular sobre Deus,
que diz que ele é perfeito, absoluto, imutável e incontingente. Mas tal definição não é a única possível. Em muitas culturas politeístas, a função dos deuses nunca foi ser a causa primeira ou fundamento absoluto do universo, mas sim de governar e manter a ordem da realidade. Ilíade, em O Sagrado e o Profano, destaca que os deuses humanizados permitem uma relação mais imediata com o povo, criando espécies de espelhos morais. Além de afirmar que a contingência, ou presença de emoções, não é vista como falha, mas como aproximação, pois deuses que sentem, erram ou mudam são mais acessíveis para o entendimento humano. Bom, agora particularmente falando, se o objetivo não é explicar a causa do universo, mas criar espelhos morais, tudo bem, esses deuses cumprem esse papel. Mas isso aí já é outro jogo. Não estamos falando da existência de seres absolutos, mas de personagens feitos para moralizar o povo, o que pode ser útil socialmente, mas usar isso em defesa do politeísmo não faz sentido nenhum. Além deste contra-argumento, há outro que tenta justificar as emoções humanas nos deuses, mostrando que o deus bíblico, que é o deus em que a maioria dos filósofos teístas acreditam, também possui sentimentos. Por exemplo, em Gênesis tem a declaração de que Deus se arrependeu de ter feito o homem. No Salmo 78, diz que Deus ficou irado, e isso acontece diversas vezes. Tomás de Aquino explica isso na Suma Teológica, dizendo que essas expressões são formas figurativas chamadas antropopatismos, que é atribuir sentimentos humanos a Deus para que possamos entender melhor sua ação. Então, em sua visão, quando por exemplo a Bíblia diz que Deus se ira, não quer dizer que ele é tomado por uma emoção como nós, mas que ele age contra o pecado. Seria nossa forma humana de descrever sua justiça. Para Tomás, o que muda na verdade não é Deus, e sim nós. Imagine o sol, ele é sempre o mesmo, mas se você está na sombra, sente frio. Se vai para o sol, sente calor. Reflita, não foi o sol que mudou, mas sim a sua relação com ele. Da mesma forma, para Tomás, quando fazemos o bem, experimentamos o favor de Deus. Quando fazemos o mal, experimentamos sua ira. Só que isso não significa que Deus tenha passado de calmo a irritado. Significa apenas que nossas ações nos colocaram diante de consequências diferentes, ainda que Deus permaneça imutável. Esse raciocínio preserva a perfeição e imutabilidade de Deus, diferente dos deuses politeístas, que se apaixonam, se irritam e até enganam uns aos outros. Já John Hick, apesar de não ser politeísta, discorda quando usamos as emoções desses deuses para afirmar que eles são limitados. Ele diz que o conceito de perfeição divina não precisa ser atrelado à ausência de emoção, mas sim à plenitude moral. Ele faz uma distinção importante entre a mutabilidade emocional e a mutabilidade ontológica. Mutabilidade emocional seria expressar diferentes emoções, como amor, ira ou compaixão, em resposta a diferentes situações. Mutabilidade ontológica seria uma mudança na própria essência ou na natureza fundamental de Deus. A partir disso, Hick argumenta que Deus pode mudar emocionalmente, sem que isso implique uma mudança em sua essência eterna e imutável. Então, nessa visão, a forma como Deus se relaciona conosco pode variar, como uma mudança emocional, mas isso não significa que ele deixaria de ser o mesmo ser perfeito, eterno e necessário. Alguns ainda acrescentam que as emoções atribuídas aos deuses são metáforas, uma linguagem adaptada para o entendimento humano, e não uma descrição literal da natureza desses deuses. E se a gente for seguir essa linha de raciocínio, chegamos à ideia de que o politeísmo poderia ser interpretado não como a afirmação da existência de deuses realmente finitos, mas como um sistema simbólico em que cada divindade expressa aspectos ou atributos de um único divino maior. Mas isso veremos nos próximos argumentos. Dito isso, creio que seja justo classificar este argumento como bom. Ele se sustenta bem porque parte de um princípio lógico claro. Se um ser é limitado, ele não pode ser absoluto. E se não pode ser absoluto, não pode ser a causa primeira. Ele só não é mais forte porque sua força depende de aceitar uma definição específica de divindade, perfeita, imutável e necessária. Agora temos o argumento da ordem cosmológica. A observação atenta do universo revela uma ordem harmoniosa, que vai desde as leis físicas até as estruturas mais complexas da vida. E essa ordem, tanto para os monoteístas, tanto para os politeístas, não é fruto do acaso. Isaac Newton, em seus Princípia Matemática, afirma que a regularidade nos movimentos celestes é explicada de forma mais coerente pela ação de uma única inteligência ordenadora. Essa ideia remonta a Aristóteles, que em sua obra Metafísica defendeu que o cosmos é um sistema unificado, movido por um único motor imóvel, porque a unidade das leis naturais
implica a unidade da causa que as definiram. Ora, se houvesse vários deuses igualmente responsáveis pela ordem, teríamos de supor ou que cada um governa uma parte do universo, o que geraria riscos de descoordenação e conflito de leis, ou supor que todos governam tudo em conjunto, o que implicaria que eles compartilham exatamente a mesma mente e vontade, reduzindo-se assim, na prática, a um único ser. Tomás de Aquino reforça esse raciocínio na Suma Teológica, argumentando que a multiplicidade de causas supremas é incompatível com a harmonia perfeita que observamos. Pois a nossa experiência mostra que quando múltiplos agentes atuam sobre o mesmo sistema, inevitavelmente surgem divergências. E mesmo se admitíssemos que tais deuses fossem perfeitamente coordenados, ainda assim essa coordenação teria de ter uma origem unificadora, recaindo de novo na necessidade de uma causa única. Leibniz, em seus escritos sobre o princípio da razão suficiente, explicou que toda ordem precisa ter uma explicação última, e se essa ordem é única e universal, a explicação deve ser também única e universal. Consequentemente, é mais lógico e coerente atribuir esta ordem a um único ser necessário do que a vários. Além de que a multiplicação de causas sem necessidade viola a parcimônia explicativa e enfraquece a clareza da argumentação. Desta forma, a ordem cosmológica, longe de sustentar a possibilidade de múltiplos deuses, apontam diretamente para a existência de um único fundamento absoluto e inteligente, que por sua própria natureza é a origem de toda a coerência e estabilidade do cosmos. Mas nem tudo são flores. Embora o argumento da ordem cosmológica apresente a ideia de que a unidade da ordem implica a existência de um único ser inteligente, para os politeístas, essa conclusão não é a única possível. Muitos sistemas politeístas sustentam que a ordem do universo é mantida por uma cooperação harmoniosa entre vários deuses. E cada um deles é responsável por aspectos ou forças diferentes da natureza. Nessas tradições, a diversidade de deuses não gera conflito, mas complementa a complexidade do cosmos, assim como diferentes especialistas trabalham juntos para manter uma grande organização funcionando. Além disso, a ideia de que múltiplos deuses poderiam atuar em conjunto, mesmo compartilhando a mesma mente e vontade, não necessariamente reduz essa pluralidade a um único ser, mas pode refletir uma pluralidade em unidade. Por exemplo, no hinduísmo, Brahman é a realidade suprema, mas essa realidade se manifesta em múltiplas divindades que estão distintas em suas formas e funções, coexistindo sem conflito. Portanto, embora o argumento da ordem cosmológica sugira a unicidade da causa última, ele não elimina a possibilidade de uma pluralidade divina organizada e harmoniosa. Desta forma, o politeísmo oferece uma explicação para a ordem do universo sem precisar reduzir toda a causalidade a um único ser. Para tudo aí! Mas essas afirmações têm certos problemas. O argumento de que múltiplos deuses podem atuar em harmonia ou que a pluralidade divina pode coexistir em unidade falha ao confundir divindades contingentes e limitadas com uma causa última, necessária e absoluta. Eu vou dividir a refutação em 4 partes para ficar bem claro. Primeiro, se esses deuses são contingentes, eles dependem de algo além de si mesmos para agir. Segundo, afirmar que vários deuses compartilham a mesma mente e vontade sem se reduzirem a um único ser é uma contradição lógica. Para que isso seja possível, eles teriam que ser idênticos em sua natureza, ou seja, na essência do ser. Só que se não há diferença de essência entre eles, eles são o mesmo ser, só que vistos sob nomes ou formas diferentes. E isso não é pluralidade, mas unicidade disfarçada. Terceiro, exemplos como o hinduísmo ou o neoplatonismo, que apresentam uma realidade suprema com múltiplas manifestações, não descrevem um politeísmo no sentido clássico. O que existe aí é a ideia de um único ser supremo, da qual os múltiplos deuses são apenas expressões ou manifestações. Quarto, a analogia de várias pessoas cooperando para explicar a ordem do universo é inadequada, pois em sistemas humanos a cooperação só funciona porque existe um conjunto de regras e princípios que estão acima dos indivíduos. E sem esse fundamento em comum, cada parte seguiria seu próprio rumo e seria uma bagunça. Da mesma forma, o universo não pode ter sua harmonia explicada apenas por múltiplas causas independentes. É preciso uma causa primeira que dê sentido, unidade e fundamento a todo esse sistema. Portanto, qualquer explicação que postule múltiplas causas últimas independentes é filosoficamente insustentável. Pois, ou essas causas se limitam mutuamente, negando sua absoluta independência,
ou são idênticas em essência, o que nesse caso eliminaria a pluralidade real. Desta forma, apenas um único ser absoluto, necessário e independente pode explicar a ordem, a existência e a causa última do universo. Simplificando, qualquer sistema que afirme múltiplos deuses como causas últimas não passa de contradição, e qualquer sistema que os veja como manifestações de um único princípio está, na prática, admitindo um monoteísmo. Dito isso, creio que este argumento merece o posto de irrefutável, pois mostra que qualquer tentativa de manter múltiplos deuses como causas últimas, inevitavelmente leva a contradições lógicas ou a redução desses deuses a manifestações de um único ser. Agora vamos ver um argumento que não tem um nome específico, mas por ele usar um conceito filosófico muito interessante, resolvi chamá-lo pelo mesmo nome de tal conceito, Navalha de Ockham. Como que isso se aplica à discussão do politeísmo? Simples. A principal forma de concluir que Deus existe é a partir do primeiro motor imóvel e do argumento cosmológico. Estes argumentos dizem que se tudo tem uma causa, ou se tudo que se move é movido por outro, deve haver algo imóvel, não causado, e que no princípio moveu ou causou tudo o que existe. E é aqui que entra a Navalha de Ockham, que propõe que não se deve multiplicar entidades sem necessidade. Ou seja, diante de explicações diferentes, deve-se optar pela mais simples que explique todos os fatos. Aplicando este princípio à questão da existência de Deus, se um único ser, eterno, necessário e absoluto é suficiente para explicar a existência e a ordem do universo, não há razão lógica para postular a existência de múltiplos deuses. Isso seria apenas uma complicação desnecessária e que não traz benefícios explicativos. Mas nem tudo são flores. O contra-argumento politeísta aponta que a ideia de um único Deus ser a explicação mais simples é uma mera opinião pessoal, porque você pode, por exemplo, achar que a explicação mais simples, dado o fato do universo ser complexo e ter diversos fenômenos, é que exista vários deuses que fizeram e sustentam cada um. Então o universo poderia ser de uma complexidade que exija múltiplas causas, e que nesse caso não haveria contradição nenhuma em postular mais de um Deus. Mas nessa afirmação também tem um problema sério. Primeiramente, a Navalha de Ockham não rejeita a complexidade do mundo em si, mas busca a explicação mais econômica e coerente para sua existência. Postular múltiplas causas primeiras ou divindades independentes, cada uma responsável por uma parte do cosmos, não elimina a complexidade, mas a multiplica. Não é questão de opinião, é fato. Quanto mais causas, mais complexa a explicação se torna. Se uma única causa é necessária, automaticamente, mais de uma causa se torna uma explicação menos simples. Portanto, mesmo diante da complexidade aparente do universo, o princípio da Navalha de Ockham orienta a optar pela hipótese que evita multiplicar desnecessariamente entidades que não aumentam o valor explicativo. Logo, a unicidade divina permanece a explicação mais racional e coerente. Dito isso, creio que este argumento merece o posto de convincente. Porque, ora, se um único Deus, eterno e absoluto, pode explicar a origem e a ordem do universo, introduzir outros deuses seria como dizer que a chuva acontece porque um ser do além, invisível, chora e faz a gente acreditar que é só evaporação. Tecnicamente possível, mas desnecessário, e novamente, sem ganho explicativo. Eu só não coloquei no irrefutável, porque a Navalha de Ockham, por si só, não diz que seja logicamente impossível existir vários deuses. Mas sim que a explicação monoteísta é preferível quando usamos critérios racionais de simplicidade e eficiência explicativa. Agora temos o argumento, que novamente eu não achei o nome para ele, então o chamei de argumento dos argumentos fracos. Bom, como você deve saber, o ônus da prova recai sobre quem afirma a existência de algo. Logo, se um teísta afirma que existe um Deus, quem tem que provar que essa afirmação é verdadeira é ele, não é trabalho do ateu desprovar. Logo, se eu afirmo que há diversos deuses em vez de um, quem tem que provar sou eu, não o contrário. E é neste ponto que o politeísmo encara um sério problema: a falta de bons argumentos. Ao longo da história da filosofia, os poucos argumentos que realmente foram levados a sério se resumem a basicamente dois. O primeiro é o chamado problema da onipotência única, que diz que a concepção de um ser absoluto, onipotente e onisciente pode gerar paradoxos, tipo o famoso paradoxo da pedra, que pergunta: poderia Deus criar uma pedra que ele mesmo não conseguisse levantar? Inclusive tem um vídeo no canal que trata só disso.
Link tá na descrição. E o politeísmo, ao fragmentar os atributos divinos em diferentes seres, evitaria esse paradoxo ao pressupor que nenhum deus é absolutamente onipotente, mas que cada um possui um domínio limitado de poder, tornando o sistema, aparentemente, mais coerente. O segundo argumento, que foi o mais levado a sério, é a explicação da existência do mal, pois no monoteísmo, a presença de mal no mundo coloca um desafio profundo à ideia de um deus onibenevolente. Enquanto no politeísmo, a existência de deuses com interesses, naturezas e objetivos divergentes poderia explicar a presença do mal. Contudo, mesmo esses dois argumentos, que são os mais respeitáveis dentro da defesa politeísta, possuem fragilidades insuperáveis. No caso do problema da onipotência, filósofos teístas desenvolveram respostas consistentes, como a defesa de Tomás de Aquino, de que a onipotência não inclui a capacidade de realizar contradições lógicas. No caso do problema do mal, pensadores como Agostinho, Plantinga e Swinburne mostraram que o livre-arbítrio e a limitação da perspectiva humana podem justificar a coexistência de um Deus onibenevolente com o mal, sem negar seus atributos essenciais. E ainda tem outro problema. Este argumento politeísta só ataca um Deus onibenevolente, mas não faz nem cócegas em um Deus que é, somente, causa primária e mente ordenadora do cosmos. Se quiser saber mais sobre a discussão do problema do mal, eu falo sobre ele no começo do vídeo em que explico os argumentos ateístas. Ali eu explico de uma forma mais profunda, mostrando cada opinião. Além disso, como vimos, o politeísmo fala em responder à questão mais fundamental, apontada por Aristóteles e retomada por Leibniz. Qual é a causa primeira e o fundamento último da realidade? Pois se todos os deuses são contingentes ou limitados, ainda é necessário postular algo absoluto que explique sua existência. E se um deles for necessário e eterno, os outros se tornam irrelevantes, o que dissolve a base do politeísmo. Dito isso, vou classificar este argumento como convincente. Não o classificarei como irrefutável por dois motivos. Primeiro, porque a ausência de evidência não é evidência de ausência. E segundo, porque eu fiquei com dó de ter muitos argumentos no posto de irrefutável. Agora temos o argumento da unicidade do ser, que afirma que é necessário haver um único ser absoluto. O politeísmo, que acredita em vários deuses, costuma ter certa dificuldade em explicar de forma lógica como que o universo começou, porque muitas tradições politeístas apresentam seus deuses como seres limitados, com origens e histórias próprias, o que mostra que nenhum deles pode ser a causa primária do universo. E isso abre um problema impossível de resolver dentro do sistema politeísta. Ora, se nenhum deus é absoluto, então a cadeia de causas continua incompleta. Então ainda falta uma causa primeira necessária que explique a origem do universo. Portanto, para que o politeísmo sobreviva a essa crítica, seria necessário que pelo menos um dos seus deuses fosse absoluto e necessário. Só que nesse caso, esse deus único já cumpriria o papel de causa primeira, tornando o resto dos deuses descartáveis. A partir disso, a única conclusão racional é a existência de um ser único, necessário e absoluto, cuja unicidade é exigida pela própria lógica da causalidade. E dessa vez realmente não há para onde correr. A única fuga deste argumento seria postular mais de um ser necessário, mas isso violaria o princípio da não contradição, pois não se pode existir mais de um ser absoluto independente. Por exemplo, imagine um quarto completamente escuro e duas lâmpadas capazes de iluminar o ambiente inteiro sozinhas. Se uma única lâmpada já é suficiente para iluminar completamente o quarto, a segunda não tem função real. E se dissermos que ambas são necessárias, estamos caindo em contradição, porque, por definição, algo necessário não pode ser substituído nem pode ser dispensável. Só que se uma sozinha já ilumina todo o quarto, a outra é desnecessária e, consequentemente, não pode ser um ser necessário. Em resumo, ao admitir a possibilidade de mais de um ser necessário, o politeísmo destrói a própria lógica que sustenta a ideia de necessidade, pois se dois ou mais seres necessários existissem, cada um teria que limitar o outro, ou ser exatamente o mesmo em essência e atributos, o que nesse caso faria deles um único ser. Portanto, ou há apenas um Deus, ou não há nenhum ser necessário. O contra-argumento dessa visão é que em alguns sistemas politeístas, como certas correntes do hinduísmo ou do neoplatonismo, conciliam a multiplicidade divina com a existência de uma única realidade suprema.
como o Brahman ou o Uno, que transcende os deuses limitados e é a fonte última da existência. Então, nesse caso, múltiplos deuses poderiam existir em forma de manifestação do Ser Supremo, evitando assim o problema da regressão infinita e da contradição lógica. Para tudo aí! Mas há um pequeno problema nessa afirmação. Se você prestou atenção no vídeo, você já sabe qual é. Vou te dar 5 segundos para você adivinhar. E aí, pensou? Bom, se há uma realidade suprema única, que transcende todos os deuses individuais, então esses múltiplos deuses não são causas últimas nem seres independentes, mas meras partes ou modos de um único ser necessário. Desta forma, a verdadeira divindade é uma só, e a suposta multiplicidade é mera ilusão ou aparência. A partir disso, não é arrogância concluir que quem defende múltiplos deuses como manifestações de um ser único está, na prática, defendendo um monoteísmo disfarçado e negando o politeísmo verdadeiro. Dito isso, creio que não há lugar melhor para este argumento do que o posto de irrefutável, porque ele parte de princípios lógicos básicos e universalmente aceitos, como a noção de necessidade, causalidade e não contradição, e demonstra que a ideia de múltiplos seres necessários é autocontraditória. A analogia da lâmpada mostra isso de forma clara. Além disso, ao considerar as tentativas politeístas de postular um ser supremo, único, que abrange os demais deuses, o argumento revela que essa posição, na prática, deixa de ser politeísmo e passa a ser uma forma disfarçada de monoteísmo. O ateísmo, o teísmo, o agnosticismo, todas essas visões são visões que se sustentam. Não há em nenhuma delas um conflito lógico aparente da forma que há na filosofia politeísta. E é justamente por esse motivo que é absurdamente raro você ver algum politeísta debatendo com um ateu. Pô, se um teísta já deixa um ateu inconformado, imagina um politeísta. Brincadeiras à parte. Aqui chegamos ao fim do vídeo. Espero ter sido claro ao explicar os argumentos e ao justificar minhas classificações. E lembrando, o vídeo parte do pressuposto metafísico de que haja seres ou um ser superior a nós. E foi por isso que eu não apresentei argumentos contra o motor imóvel. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que deixe um like, se inscreva no canal, porque não é muito fácil falar de filosofia da religião aqui no Brasil, né? Sabe como é? E se quiser nos ajudar, você também pode fazer parte da assinatura de membros. É baratinho, custa ali R$3 e já me ajuda a pagar meu aplicativo em que edito os vídeos. Mas bom, de qualquer forma, obrigado por assistir.